Você já imaginou que um simples balde, uma orelha, um porco, um bolo ou um jogo de futebol poderiam causar guerras entre países? Pois é, parece mentira, mas esses foram alguns dos motivos que levaram nações a se enfrentarem em batalhas sangrentas ao longo da história da humanidade. Vamos então a partir de agora conhecer e se surpreender com as guerras que começaram pelos motivos mais idiotas. A Guerra da Barba 1152 a 1453. Tudo começou quando o rei Luís VII da França uniu seu destino ao da fascinante duquesa da Aquitânia, Eleanor, em 1137. Os ares de felicidade pairavam sobre o reino, embalando o casal em suas províncias francesas recebidas como dote. Contudo, as coisas tomaram um rumo inusitado quando o rei decidiu embarcar nas cruzadas. Ao retornar, surpreendeu a todos exibindo uma face estranhamente suave, desprovida da imponente barba que o caracterizava. Eleanor, longe de apreciar a mudança, iniciou uma verdadeira batalha conjugal. A trama se complica ainda mais quando Eleanor decide se separar e dar um novo sentido à sua vida na Inglaterra, unindo-se ao rei Henrique II. No entanto, ela não esqueceu as terras que haviam sido parte do dote em seu primeiro matrimônio e exigiu sua devolução. Isso desencadeou um conflito épico entre França e Inglaterra, transformando a disputa em uma guerra que perdurou por surpreendentes 301 anos. Nessa batalha peculiar, a França emergiu como vitoriosa, selando assim um capítulo singular na história europeia. Quem poderia imaginar que a perda de uma simples barba poderia desencadear um conflito tão duradouro e cheio de reviravoltas? A Guerra do Balde em 1325. A Guerra do Balde foi um conflito entre as cidades italianas de Bolonha e Modena, que faziam parte de facções rivais, os guelfos e os gibelinos, que aconteceu em 1325. Tudo começou quando soldados de Modena invadiram Bolonha e em um ato de provocação roubaram um balde de madeira de um poço, mais precisamente um barril de carvalho. Os bolonheses ficaram furiosos e declararam guerra aos modenenses, resultando na morte de cerca de 2.000 pessoas. O ápice da guerra foi a Batalha de Zapolino, onde os bolonheses, em maior número, foram derrotados pelos modenenses, que levaram o balde como troféu. A guerra durou até 1337, quando foi assinado um tratado de paz. O balde, símbolo da disputa, está guardado no Museu de Modena até os dias de hoje. A Guerra da Orelha de Jenkins 1739 a 1748. A Guerra da Orelha de Jenkins foi um conflito entre a Grã-Bretanha e a Espanha, que fazia parte da Guerra da Sucessão Austríaca. A guerra foi desencadeada por um incidente em 1731, quando um capitão britânico, Robert Jenkins, teve sua orelha cortada por um guarda-costas espanhol no Caribe, por suspeita de contrabando. Jenkins guardou sua orelha em um pote de álcool e a levou para a Inglaterra, onde a mostrou ao parlamento como prova da crueldade espanhola. O parlamento usou o caso como pretexto para declarar guerra à Espanha, que era a rival da Grã-Bretanha no comércio colonial. A guerra envolveu várias batalhas navais e terrestres na América, Europa e Ásia, e terminou com um tratado de paz que não alterou muito a situação anterior. A Guerra do Porco 1859. A Guerra do Porco foi um conflito entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O motivo foi uma disputa territorial entre os dois países na ilha de San Juan, que fica entre o estado americano de Washington e a província canadense da Colômbia Britânica. A ilha era habitada por colonos americanos e britânicos, que viviam em relativa harmonia até que o conflito começou em 1859, por causa de um porco pertencente a um britânico que invadiu a plantação de um americano e foi morto a tiros por ele. O britânico exigiu uma indenização pelo porco, mas o americano se recusou a pagar. O incidente gerou uma tensão entre os dois países, que enviaram tropas para a ilha. A guerra quase começou, mas foi evitada pela intervenção diplomática do imperador alemão Guilherme I, que arbitrou a questão e decidiu que a ilha ficaria sob controle americano. A Guerra do Bolo 1898. A Guerra do Bolo foi um conflito entre a França e o México, que tinham divergências sobre questões comerciais e diplomáticas. O motivo foi um incidente em que um padeiro francês chamado Remontel teve sua padaria saqueada por soldados mexicanos durante uma revolta popular no México. Remontel pediu uma indenização ao governo mexicano, mas não foi atendido. Ele então recorreu ao governo francês, que exigiu do México uma indenização de 75.000 pesos, uma quantia exorbitante para a época.
O México se recusou a pagar, e a França enviou uma frota naval para bloquear o porto de Veracruz. A guerra durou 6 meses e terminou com um acordo em que o México pagou 600 mil pesos à França, incluindo os 75 mil pesos do bolo. A Guerra do Cão que Fugiu. No início do século XX, as intricadas relações entre Grécia e Bulgária, marcadas por ressentimentos de guerras passadas, foram agravadas por grupos radicais búlgaros que empreenderam incursões nas fronteiras, buscando provocar pequenos conflitos. Um desses grupos detinha o controle sobre a cidade de Petri, localizada na divisa com a Grécia. Em um fatídico 19 de outubro de 1925, um grego foi alvejado ao cruzar a fronteira na busca desesperada por seu cachorro fugitivo. Diante do risco iminente, o governo búlgaro tentou, sem sucesso, se desculpar com seu país vizinho. A Grécia, em resposta, declarou guerra e invadiu Petri, precipitando um conflito que ceifou a vida de 100 soldados e resultou numa multa de 45 mil libras imposta aos gregos. Em meio ao caos, a Bulgária buscou auxílio da Sociedade das Nações, uma precursora da ONU da época, na tentativa de evitar uma escalada ainda maior do conflito. O desfecho doloroso da batalha deixou para trás não apenas vidas perdidas e uma tensão prolongada entre as nações, mas também a incerteza sobre o paradeiro do cachorro, que se tornou um enigma não resolvido na trama dessa peculiar página da história. A Guerra do Futebol 1969. A Guerra do Futebol foi um conflito entre El Salvador e Honduras, que tinham problemas de imigração, reforma agrária e disputas territoriais. A guerra foi desencadeada por uma série de 3 jogos de futebol válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. Os jogos foram marcados por violência entre torcedores e jogadores dos dois países, que já tinham uma rivalidade histórica por questões econômicas, sociais e territoriais. O clima ficou tão tenso que El Salvador rompeu relações diplomáticas com Honduras e invadiu o país vizinho. A guerra durou apenas 4 dias, mas deixou cerca de 3 mil mortos e 12 mil feridos. A guerra terminou com a intervenção da Organização dos Estados Americanos, OEA, que negociou um cessar-fogo e um tratado de paz. E aí, qual dessas histórias mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima curiosidade!